Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e hoje um colega meu da odontologia, e quando vem um colega da odontologia eu gosto muito, porque daí a gente discute, fala sobre sorriso, fala sobre felicidade, fala sobre a situação de uma reabilitação por completo, como que é. E aqui comigo o Dr. César Rubner Pérez, né, que conseguiu sair do seu consultório, porque trabalha demais, né, e aí se envolve com isso e com aquilo, mas ele está aqui para falar sobre isso. Dr. César, um prazer tê-lo aqui no programa Fala Doctor, falar sobre algo que a gente gosta muito, nós formamos tecnicamente para isso, né, e trazer todo o conhecimento, toda a bagagem e a experiência do dia a dia para esse público que está nos assistindo. Com certeza. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre a nossa vida também, que a gente fala sobre os pacientes, a gente fala sobre técnicas, mas como é bom a gente poder trabalhar com a reabilitação, trabalhar com a alegria, trabalhar devolvendo um sorriso, trabalhar realizando sonhos, trabalhar trazendo esperança, trabalhar trazendo felicidade, uma forma para trazer felicidade. É fato, é verdade. Tia, ainda nós estamos num Brasil que carece muito de reabilitação. Ainda vivemos nas margens altas de cárie, de periodontite, ainda temos um grande público de edentados, pessoas sem dentes, e que eu digo que nós temos um grande trabalho, né? A odontologia, ela tem ainda muito trabalho a fazer em relação a isso. Por mais que ela esteja em segundo, terceiro lugar no mundo todo, a gente pena nessa situação. E o outro também é pela questão preventiva. Com certeza. No Brasil, isso são pesquisas que mostram, como o colega muito bem colocou, a grande quantidade de perdas dentárias precoces, e tudo a gente traz e a gente enxerga uma questão primeiramente cultural, o medo do dentista, a falta de acesso, a precariedade na formação, por mais que hoje em dia nós tenhamos mais clínicas, mais profissionais, isso é algo extremamente recente. Dentro da nossa cultura também, a cultura que o dentista era aquele que ia lá e arrancava o dente. A função dele era causar dor, era para tirar a dor, ele causava mais dor ainda. Então era anestesia, era dor, era o alicate, né? E justamente como o colega disse, né? Como o Brasil, por mais que tenha uma odontologia a nível mundial considerada avançada, como ainda tem muito a crescer. Sim, sem dúvida. Muito a crescer e pelo lado humano principalmente, né? Porque o que nós temos em relação à evolução, isso nos torna nós mais tecnicamente aprimorados, correto? Porém, claro, exige de nós um estudo, né? Um treinamento em cima disso. Mas também tem a parte humana. E quando vem a parte humana, bem falaste a respeito da felicidade, trazer, né, aquele sonho de realização daquele paciente, porque tem muitos que perdeu os dentes jovem. E numa condição, né, financeira, ela começou a juntar aquele dinheiro para um dia escolher um dentista e realizar o sonho dela de uma dentadura. Muito bem. Além da dentadura, do sorriso, de poder se expressar. É a expressão do ser, de mastigar, de poder ser quem ela é. Comer o famoso churrasco nosso. O famoso churrasco, exatamente. E justamente o nosso objetivo que a gente vem trazer, a proposta que a gente tem humana é, primeira coisa, saber entender a pessoa que está ali por trás, saber que atrás daquelas perdas dentárias, às vezes, sim, está a questão financeira que não teve acesso, que não pôde, mas às vezes tem um medo, às vezes aquela pessoa passou por algum trauma tão grande pessoal, seja alguma doença, alguma perda familiar, alguma síndrome do pânico que ela teve, que ela simplesmente se esqueceu dela mesma. Então são muitos os fatores, e como é importante, por isso que quando chega alguém lá na clínica, a primeira coisa que eu faço não é olhar a boca, é conversar, é entender a pessoa que está por trás. Porque entendendo a pessoa que está por trás,
tecnicamente, aí que vem a importância junto, aliada, vindo ao encontro, a importância técnica de estar atualizado com possibilidades para, entendendo aquela pessoa, poder oferecer alternativas. Nunca simplesmente dizer é assim que se faz, mas sim oferecer um leque de alternativas, opções e ajudá-la a melhor encontrar o caminho que faça sentido, para a situação dela, para tirar aquela dor, né? Porque o custo do tratamento, ele é financeiro, mas ele também é de tempo. Com certeza. Quantas vezes tem que ir até a clínica? Quantas vezes tem que abrir a boca? Exato. E por isso mesmo, né, por causa desse custo, que é cansativo, a gente une a tecnologia. Isso. Escaneamento digital, escaneamento 3D, a gente trabalha com alta previsibilidade. Aonde que a gente vai chegar? Pois afinal, ninguém começa a construir um prédio, uma casa, colocando uma parede aqui e outra ali. Primeiro tem um projeto. Exatamente. Né? Então a previsibilidade que a odontologia digital hoje, que é uma realidade, não é o futuro, ela é o presente, ela é fantástica. Impressão 3D, prototipagem, tomografia. Né? Sem dúvida, planejamento digital, tudo isso, com certeza. E aí tem que estar atualizado com essas ferramentas para que se possa, nessa mesma prestatividade, oferecer o melhor. Só que quando se oferece esse tipo de situação, o valor é maior. Então, nem sempre o paciente ele pode pagar por uma situação dessa. Mas, por outro lado, a odontologia, ela oferece uma outra condição em que se também vai se mastigar, não é a mesma situação de longevidade, qualidade, mas a pessoa pode usar essa também, que é uma prótese total, móvel, que ainda carece disso, né? Ou uma prótese parcial removível, né? E que pelo menos está colocando o dente na pessoa. Com certeza. E está restabelecendo uma função. Com certeza. Uma estética, uma autoestima, uma autossegurança dessa pessoa, que muitas vezes cansei, e tu também cansa de ver no dia a dia, das pessoas estarem desmotivadas. Um motivo desse é a própria falta do dente, de um ou de vários, de um dente escuro, né? Sem contar com a situação da dor. Dor propriamente dita e a dor de ter que se esconder. Estética, que tem que se esconder essa dor. E a dor, ela é subjetiva, a dor não se mede, né? E justamente quando a gente vai pensar, fazendo uma analogia, né? Eu quero comprar um carro com tais opcionais, mas eu não tenho condição. Fazendo uma analogia com o implante dentário, isso, que é o nosso padrão ouro, que são os dentes fixos. A gente compra algo mais simples, porém que vai nos atender vai atender aquela necessidade de locomoção. Justamente a mesma coisa, não é porque a prótese é removível que ela é ruim. Uma prótese total bem feita, uma prótese parcial removível bem feita, são alternativas extremamente funcionais, estéticas e super que atendem à necessidade. Com certeza. Tem melhor? Sempre tem coisa melhor. Sempre tem. E o paciente sabendo usar ela, cuidando dela, seguindo as orientações do dentista, com certeza vai ter longevidade. Com certeza. Porque é aquele casamento, né? Do profissional e do paciente. Então tudo se tem o quê? Tem as vantagens e desvantagens. Mas se fazendo dessa forma, se vai longe. Até dar aquele tempo de fazer o bolso, né? de fazer dinheiro para ir para algo melhor. E outra coisa, com certeza, e outra questão que a gente está trabalhando muito, eu trabalho muito com reabilitações extensas de boca inteira, né? Claro, sim. E trabalho muito com prótese protocolo, tá? Trabalho muito com a prótese que são todos os dentes sobre 4 implantes, né? É um sistema on-for também chamado. Da tecnologia, tem coisas que vêm para baratear. Por exemplo, a tecnologia, como o colega estava falando sobre tomografia que a gente faz,
cirurgia guiada pela tomografia, que faz prototipagem, que faz tudo virtualmente operado. Então a gente treina a cirurgia antes de ir para o corte propriamente dito, para a broca, né? Então, por exemplo, lá na clínica a gente trabalha com implantes zigomáticos, por exemplo, que são implantes que possibilitam para quem não tem osso, para quem tem, já falaram, tem que fazer enxerto ósseo, faz uma cirurgia para fazer enxerto ósseo, espera 6 meses para depois fazer outra cirurgia, vai mais de ano de tratamento, exigindo um custo de tempo e de dinheiro maior. Hoje, com toda essa tecnologia embarcada, a gente consegue, por exemplo, fazer implantes zigomáticos, que no mesmo dia, a gente faz a cirurgia de manhã, no mesmo dia de tarde, a pessoa está com os dentes fixos. Que tem uma boa ancoragem. É uma mandíbula no meio da face. Exatamente. É um osso fantástico, né? Então isso aí é algo fantástico. Nós estamos começando esse mês também a trabalhar com sedação com óxido nitroso. Outra situação, principalmente para quem tem medo. Principalmente para quem tem medo. Que é um tirador. Dá uma sensação de... Vai doer, doutor? Bem-estar, ficar ali numa boa. Uma técnica utilizada há mais de 150 anos, mundialmente. Sem um índice de intercorrência praticamente zero, e quando se tem, são brandas, são coisas simples, ou seja, técnica segura, comprovada há mais de 150 anos, mundialmente utilizada, sedação com óxido nitroso. Também certificada pelo Conselho Federal de Odontologia, tem que ter a habilitação devidamente habilitada, eu já estou devidamente habilitado, então nós já estamos começando a trabalhar. Para a pessoa ansiosa, é só para cirurgia? Não. Não, é para aquela pessoa, às vezes, que tem que fazer vários preparos, que ela é ansiosa. E até mesmo aquela pessoa que precisa ter, por vezes, uma profilaxia e tem uma ansiedade muito grande. Exatamente. Aliás, no segundo bloco, nós vamos falar sobre ansiedade. Aguarda aí. Doutor, vai doer? Olha, doer tem anestesia. Quando se faz anestesia, não tem dor. Mas melhor ainda, o óxido nitroso. E pessoas que têm ansiedade, né, se tratam para isso. Tem algum porém em estar utilizando o óxido nitroso? Absolutamente não. Obviamente, com algumas condições sistêmicas muito pontuais, né, mas aquela pessoa ela já vai chegar, a gente faz uma anamnese antes, a gente conversa, né, não é assim, cheguei e já vou fazer uma técnica, ou vou fazer uma cirurgia. Então a gente vai conversar com o médico, fazer avaliação de risco cirúrgico, então tem todo um processo até a gente chegar e fazer um procedimento. Porém, as contraindicações do óxido nitroso são mínimas, são casos muito específicos de alguma deficiência pulmonar ou alguma questão muito específica de pacientes muito específicos. De modo geral, todo pacientes com problemas cardiovasculares? De forma alguma. Claro que problemas cardiovasculares a gente sempre vai conversar com o cardiologista antes. Sim, o médico, porque o óxido nitroso, como a gente estava conversando antes, ele é utilizado há centenas de anos, literalmente, né? É utilizado em nível hospitalar e médico, a nível mundial, há muito tempo, né? As contraindicações vão ser muito pontuais para alguém que tem alguma hidrocefalia, para alguém que tem algum problema
relacionado a pulmão muito sério, como uma insuficiência pulmonar muito grave, né? Sim. Porém, quando se fala em insuficiência pulmonar, uma das principais terapias é o oxigênio. Então. Que o óxido nitroso nada mais é do que está sendo dispensado oxigênio, uma carga de oxigênio maior do que a que está na própria atmosfera, então vai ter um aporte de oxigênio muito melhor. E obviamente que durante todo o processo de sedação a pessoa está sendo monitorada, vendo a oximetria dela, vendo o batimento cardíaco, vendo pressão arterial. Sinais vitais. É muito mais previsível do que simplesmente a pessoa ir lá e ficar aguentando aquela ansiedade, né? Então, sim, a nível sistêmico é super indicado. As cirurgias estão começando a ser menos invasivas, né? E a cicatrização tecidual do pós-operatório está sendo fantástica. Isso vem também de uma situação, né, do produto utilizado, da técnica utilizada, e que, por vezes, até utilizando métodos que não se precisa mais abrir. Com certeza, que era o que a gente conversava agora há pouco sobre implantes zigomáticos, porque em vez de fazer uma janela, abrir, costurar, voltar, abrir de novo, é um acesso cada vez menor. Então, isso é um preceito, né, que se faz somente o necessário. E, justamente, com toda a previsibilidade que os exames tomográficos, que toda a parte digital nos proporciona, a gente já sabe por onde ir, a gente já sabe onde estão os caminhos, não tem como, não é mais necessário abrir tanto para sair explorando para poder enxergar. A gente já sabe e também já tem a previsão das intercorrências. Eu sei que aqui tem um risco de dar um probleminha X, eu já tenho tudo planejado. Se der aquele probleminha por aqui, eu já vou por ali, sem ter que causar traumas e sem ter que demorar demais. Não é pressa, mas isso é ciência, porque uma cirurgia, quanto mais rápida ela for, quanto menos tempo for do começo até o final, menos o risco de qualquer intercorrência. Melhor será o pós-operatório, porque o nosso objetivo é que o pós-operatório seja o mais tranquilo possível. Exato, diminui uma janela de possível infecção. Com certeza, com certeza. A bactéria é mais difícil de penetrar, até porque a nossa biossegurança ela é muito bem feita. Nós temos isso, né? Nós utilizamos tudo dentro dos padrões da Anvisa. Com certeza. E isso faz com que também ajude no pós-operatório. E no trans também. Contraindicações, ou vamos dizer assim, quais as comorbidades, né, de um paciente que contraindica o implante dentário? Eu digo não tratado. Não tratado, aí sim. Agora essa foi uma pergunta capciosa, por isso que eu pensei. Vou falar assim as perguntas que chegam até mim. Ótimo. Tenho osteoporose, posso fazer implante dentário? Pode. Tudo dando dentro do equilíbrio, pode. A pessoa que tem osteoporose, se ela tem uma descompensação tal que afetou maxila e mandíbula, ela já quebrou a cabeça do fêmur, ela já está em cadeira de roda, então ela já tem, os problemas dela já são muito além, já são muito maiores. Pessoa que chega, tenho diabetes, a minha glicemia está controlada, está isso, está aquilo, é uma situação. Eu tenho diabetes totalmente descontrolado, a minha glicemia está em 300, está em 500, nem meço, nem sei. Essa pessoa realmente ela precisa de um tratamento não só pelos dentes, ela precisa para a saúde como um todo. Primeiro tem que vir para... Exatamente, então por isso uma anamnese prévia ela é fundamental. E como se descobre, né? Como se situações de diagnóstico que saem do nosso consultório já com o médico determinando o que ela tem. Exatamente. Nós ajudamos nessa situação. E um ponto que eu gostaria muito de falar, paciente fumante. Opa, essa é boa. Que é um ponto polêmico. Chega o paciente fumante lá para mim, ele me diz, eu sou fumante. Eu recomendo, né? A gente sempre recomenda, é bom parar. Mas ele sabe que aquilo, a pessoa sabe que aquilo realmente não faz bem, em sentido nenhum.
O motivo que faz ela ser fumante não cabe a mim, não cabe a ti, é uma questão mais psiquiátrica, psicológica, que não é da nossa profissão, né? Então a gente não entra nessa alçada, a gente tem limites, a gente alerta sobre o paciente fumante. Mas o porquê que o paciente fumante, e claro, a dose, ela é dose dependente, fuma quanto? Fuma 10 cigarros por dia, fuma 20, fuma 2 carteiras, fuma 3 carteiras, ou fuma 4 cigarros durante o dia inteiro? São questões diferentes. E por que o cigarro faz mal? Falando odontologicamente, claro, né? E sistemicamente vai acabar sendo basicamente a mesma coisa. Sim. O cigarro ele é vasoconstritor, vai chegar menos sangue. Se chegou menos sangue, a cicatrização, por consequência, será mais lenta. E, obviamente, tem alguns pontos, dependendo do tipo de procedimento que foi realizado, pela pressão negativa que dá dentro da cavidade bucal, pode sim também fazer, dar uma deiscência de sutura, dar problema em pontos, e entre outras coisas. Mas o principal problema, né, a nível de procedimentos, é essa vasoconstrição. Por isso que, por exemplo, a hipertensão arterial ela é muito associada ao fumante. É bem corriqueiro uma pessoa que é fumante crônico, né, há anos, ela tem uma hipertensão, porque aquela vasoconstrição também vai atingir o corpo inteiro. Então, o problema, isso aí me perguntam muito, mas por que cigarro é um problema? Esse é um principal problema. O aporte sanguíneo é menor, consequentemente, a chance de uma infecção, a chance é maior. E se tiver uma diabetes, se tiver outro problema, agrava mais ainda. Se associam. Exatamente. Se associam, com certeza. Com certeza. Paciente em tratamento de câncer. Médico, a gente conversa com oncologista, né? Claro, tem questões que são consagradas pela ciência, por exemplo, se a pessoa fez radioterapia na região de cabeça e pescoço nos últimos 5 anos, se contraindica procedimentos eletivos, obviamente, né? Aí sim, também mais uma coisa a gente falando, prótese removível, prótese total removível, prótese parcial removível, porém, está em tratamento de câncer, muito a gente conversa. Essa semana passada mesmo, eu fiz cirurgia numa senhora, a gente fez implantes, inclusive, mais de um, que ela possuía válvulas cardíacas, mais de uma, acho que eram 3, se eu não me engano, e tomava anticoagulante. Na grande maioria das vezes, quando a gente pede avaliação de risco cirúrgico para o médico, ele diz, vamos suspender o anticoagulante para ser uma cirurgia mais tranquila, né? Mas nesse caso não, ele não podia suspender, mas ela precisava passar por aquela cirurgia, porque não era estética, era um processo infeccioso, era um processo que afetava inclusive o coração. Então não é porque a pessoa, e diabética inclusive, olha só, a pessoa com diabetes controlada e tudo mais, mas diabética, com válvula cardíaca, tomando anticoagulante, não é porque ela tem comorbidades associadas ainda, que ela está condenada a não poder fazer tratamento nenhum. Claro, exatamente. Então, foi conversado, não foi possível tirar o anticoagulante, então a gente tomou algumas medidas durante a cirurgia, transcirúrgicas, cirurgia correu bem, dentro do programado, pós-operatório correu bem, e ela está super bem. Então, que maravilha. Essa questão da referência e da contrarreferência, da gente conversar com os profissionais que tratam aquela pessoa, tratam o paciente, é fundamental para o sucesso. A previsibilidade é muito maior. A comunicação, né? Porque também o médico também está sabendo o que está acontecendo. Claro, e é importante saber. É fundamental, claro. E isso também é protocolar. Profilaxia antibiótica, né? Então todos os pacientes, antes de passar por uma cirurgia, começam já a tomar antibiótico, seguem tomando antibiótico, seja de tecido mole ou de tecido duro, porque muitas vezes eu já ouvi, tenho certeza que o colega também já, se é só gengiva não precisa dar antibiótico, é só cortou, é antibiótico sempre. Isso são, né, é um protocolo. Exatamente. Não tem como, a gente não pode inventar. Isso já vem da academia. O local onde se inventa técnicas, se criam teorias, é na academia. Nós, profissionais da saúde, só podemos replicar
técnicas consagradas nas evidências científicas. Exatamente. E tem previsibilidade. Exatamente. E agora, finalizando a entrevista, a mensagem que tu deixa para esse público que está nos assistindo. Mensagem que eu deixo: não desista do seu sorriso. A minha missão é devolver sorrisos para as pessoas, devolver sonhos, devolver alegrias. E só eu sei quantos sorrisos eu já devolvi, que eu vejo aquela pessoa sorrindo com os olhos, que vejo lacrimejando, que eu recebo mensagem de Natal, de aniversário. Quando o paciente faz aniversário, ele me manda a foto dele com um bolo que ele não podia comer. Fantástico. Então, aquela nova vida. Então, não desista do seu sorriso. É possível. Tem muitas possibilidades, tem muitos caminhos, tem muitas formas. Não desista. Reabilitando sonhos. Sempre. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Uma vez convidado, sempre convidado, certo? Com certeza. E a você que está nos assistindo, você sabe que você pode realizar seu sonho. Aquele abraço.